Olá, querida igreja, querida igreja, estamos aqui com esse privilégio de pregar, ensinar, ministrar através da catequese. Estamos em Hebreus capítulo 13. Assim habla a palavra do Senhor. Sejam constantemente, ou seja constante o amor fraternal, amando-se uns aos outros fraternalmente. Não se esqueçam da hospitalidade, não se olvidem da hospitalidade, pois alguns han hospedado ángeles. Algumas pessoas têm hospedado anjos, sem saber que haviam hospedado. Lembrem-se, acordem-se daqueles que estão na prisão. Eu e você temos que sentir como se fosse nós outros que estivéssemos lá presos. Também devemos nos lembrar, nos acordar daqueles que foram maltratados e nós devemos nos colocar no lugar de eles, como se estivéssemos também sendo maltratados. Jesus falou, Jesus disse que o mundo saberia que nós outros somos discípulos dele. O mundo saberá que nós somos discípulos dele quando eles veem, quando eles miram que nós outros nos amamos uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo. Por causa de Cristo, eu e você somos irmãos. Não importa o que passe, não importa o que aconteça, não importa o que eu possa fazer que te lastime, que te machuque, não importa o que você pode ser que venha me lastimar, eu corro para a graça, poder de Deus, e Ele manda, Jonás, perdona. Ele habla para você, perdona. E então, no poder que Deus dá, nós logramos, nós conseguimos perdoar, perdonar. E o amor volta, o amor regressa como era antes. Alguns irmãos dizem, não, eu perdonei, mas não quero estar cerca. Não, eu perdonei, mas não quero saber mais dessa pessoa. Você deveria ser uma endoscopia, perguntar ao Espírito Santo de Deus que revele para você, revele para você, revele para mim, se verdadeiramente eu perdoei. Se verdadeiramente eu perdonei aquela pessoa. Porque esta é a única maneira em que eu posso amar você poder amar a mim, você amar entre os irmãos. Se alguém foi lastimado, só há um arrego: obedecer o mandato, a ordem de Deus Pai. Perdona e ama. E essa é uma ordem do Senhor. Bem, nós outros também não podemos nos olvidar de irmãos que foram presos por causa do Evangelho. Em esta época, pessoas eram presas, maltratadas, perseguidas hasta a morte, porque não quiseram, não desearam negar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Muitos foram presos, muitos foram maltratados, muitos foram perseguidos. E então, quando esses irmãos chegavam na cidade seguinte, alguns irmãos em Cristo Jesus, percebendo que estavam olhando, fugindo da perseguição, estas pessoas tinham medo de hospedá-las, medo de dizer, venga, entre em minha casa, eu tenho roupa, tenho comida, quédate acá. Medo também de ser involucrado na perseguição, na persecução. E a palavra de Deus diz, ponga-se no lugar de eles. Hospede, ajude e socorra. Bem, nos tempos de hoje,
onde vivimos, não sabemos que há uma perseguição, a persecução, que estão prendendo crentes, mas nós sabemos de irmãos que estão passando por dificuldade, irmãos que necessitam de socorro, e essa palavra também se aplica para esta situação. Se há um irmão que não tem de onde dormir, devemos abrir a porta de nossa casa e hospedá-lo. Se há algum irmão que não tem o que comer, devemos dar o que comer. Se há algum irmão que está sendo maltratado, devemos nos pôr no lugar dele, ir allá, de orar junto. Essa é a palavra do Senhor. O verso 4, tão importante, tão fundamental para a igreja do Senhor, principalmente nos dias de hoje em que vivimos. Eu não posso falar do passado, mas posso falar do presente, daquilo que eu tenho escutado e mirado. O Senhor habla insistentemente. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Em espanhol, Hebreus 13:4. Tenham todos em alta estima o matrimônio e a fidelidade conjugal. Porque Deus juzgará a los adúlteros e a todos aqueles que cometem imoralidade sexual. Queridos, tão importante para a permanência da família. Os filhos são os que mais sofrem quando existe adultério, quando existe traição, e o padre se vai, a mãe se vai. É uma destruição, e Satanás aplaude, porque mais um hogar, mais um lar está sendo destruído. Devemos pedir ao Senhor poder dele, para ter nossos olhos, nossos olhos, somente para a nossa esposa, somente para o nosso esposo. Quizá você possa ser assediado, tentado, mas Deus sempre lhe dá uma válvula de escape. Corra para o Senhor, pida misericórdia, conserva tu hogar, conserva tu matrimônio, conserva tu família. E Deus é poderoso para nos manter. Deus é poderoso para manter nossos hogares. E Ele habla que Deus juzgará todos os adúlteros, aqueles que vivem adultério. Adultério é, a pessoa é casada e ela tem relação com outra pessoa que não é sua esposa ou não é seu esposo. E Deus juzgará todos os imorais. Bem, ele também habla de uma maneira enfática e tão importante, o verso 5. Ele habla, mantenham-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que têm, porque Deus ha dicho, Deus ha falado, hablado. Nunca los deixarei, jamais los abandonarei. Assim que podemos dizer com toda confiança, o Senhor é quem me ajuda, o Senhor é quem me socorre, o Senhor é que me sustene. E desta maneira, não tenho medo do que possa ser o homem contra mim. A importância de nós pedirmos graças do Senhor, poder do Senhor, para se contentar e se alegrar com aquilo que temos. O apóstolo disse, temos com que comer, com que vestir, devemos nos alegrar. Mas a carne, nosso natural, é querer correr atrás do dinheiro, querer ter mais e mais, eu quero mais e mais, e atrás dessa ganância, atrás dessa idolatria, atrás dessa avarícia, muitos abandonaram a fé, porque correram atrás da plata, correram atrás do dinheiro, correram atrás de todo isto e deram espalda para Deus. E muitos perderam sua salvação, porque o Deus desse mundo cegou seu entendimento, e o dinheiro
passou a ser o Deus dele. Cuidado, be careful. Olha para você e peça para Deus socorro. Não me deixe cair, não me deixe entrar nessa. Amém? Que o Senhor os bendiga.